Olá, pessoas! E aí, tudo em paz? Bacana! Bom, muito feliz de estar fazendo aqui esse primeiro vídeo do mini curso de História da Música Ocidental, né? E a gente vai começar estudando um período super importante que é conhecido como a Grécia Antiga. Então, na verdade, o que que acontece? Foi um período que teve como teve uma importância muito grande porque ele fundamentou, ele trouxe muita referência teórica para o que viria a ser mais produzido na Idade Média, tá? E justamente por ser um período muito antigo, a gente mesmo hoje em dia, né, nos anos 2000, a gente não tem muitos registros de como era a música desse tempo da Grécia Antiga. E é um período que a gente vai considerar aproximadamente de 1000 anos, ou seja, a gente vai ter coisas desde o século 7 antes de Cristo e que vai até o século 3 ou século 4, que é o início do século 4, que é onde a gente vai considerar o início do nosso estudo para a história da música da Idade Média, tá? Então é um período que vai ter 1000 anos e como ele é muito distante da gente, atualmente a gente conhece apenas de cerca de 40 e poucos fragmentos de música da Grécia Antiga. E tudo isso você vai poder acompanhar na página que eu criei, tá? E que eu vou mostrar agora. E o link para essa página está aqui na descrição. O que é importante? É a gente conhecer a sonoridade, tá? Para que a gente seja capaz de contextualizar por que a música era daquela forma e quando a gente escutar, né, algum tipo de música, a gente possa fazer referência. Opa, essa música é da Idade Média. Opa, essa música é da Grécia Antiga. Opa, essa música é do período clássico, essa é do período romântico, tá? Por quê? Porque existem características específicas de cada período e é isso que a gente vai estudar nesse curso aqui. Então, assim, eu uso muito o livro do Grout, né, o Grout Paliska, como referência. Todo esse capítulo da Grécia Antiga foi baseado no Grout. E tem vezes que eu uso também o dicionário Grove de música e também o Maçã, né, que é um outro livro muito importante também de história da música. Tá? Então, toda essa parte que está na minha página, ela está baseada aí nessa bibliografia, tá? Então deixa eu mostrar aqui a página e como você vai poder navegar aqui comigo. Então, ó, a página é essa aqui, essa é a página principal, tá? E claro, eu vou criando esse curso aqui gradativamente, eu vou construindo os vídeos, construindo a página, relembrando, estudando e tal, e vou sempre acompanhando aqui. Você também pode ir no link e ir descobrindo cada período desse junto com a gente. Por enquanto a gente só tem a Grécia Antiga, então o que vai acontecer vai ser justamente isso aqui. Eu vou clicar no Grécia Antiga para já começar a ter algumas informações. Em termos de videoaulas, eu planejei 2 aulas para esse período, tá? Nessa primeira aula eu vou falar sobre como era a música nesse período, que como eu falei é um período muito longo e a gente tem poucos registros musicais propriamente dito, mas a gente tem muitos registros descritivos de como era a música, de como a música, onde a música era tocada, de que forma ela era tocada. E você vai entender daqui a pouco por que isso aconteceu. Não se teve muitos registros musicais desse tipo de música na Idade Média, que foi o período seguinte, mas se teve muita descrição. Então a gente vai entender também o porquê disso. E eu vou falar um pouco também sobre os instrumentos que eram usados na época, porque essa é uma excelente maneira da gente poder contextualizar as músicas de um período, tá? Os instrumentos usados em um determinado período não necessariamente serão os mesmos usados em outro período, tá? E na Grécia Antiga a gente usa instrumentos muito, muito peculiares, muito particulares. Então é fácil da gente lembrar
dessa sonoridade, e aqui na página a gente vai ter muito exemplo, tá, dessa sonoridade, e justamente porque o conjunto instrumental utilizado era um conjunto, né, comum na época e que depois ele foi meio que não sendo mais tão usado. Então, quando a gente ouvir esses instrumentos, a gente já vai falar, opa, isso aí é música da Grécia Antiga, claro, conhecendo também as outras características que eu vou falar aqui. E isso é o que eu vou falar nesse primeiro vídeo. No segundo vídeo, aí sim eu vou falar um pouco mais sobre os filósofos e teóricos que deixaram e que proporcionaram, né, deixaram um estudo muito embasado e muito forte e deixaram todo um legado que foi utilizado posteriormente na Idade Média, tá? Então vamos começar a dar uma olhada aqui. Como eu falei, aqui na página você vai ter muita informação, vamos acompanhando aqui junto. Grécia Antiga é muito importante por conta disso, que ele vai fundamentar depois tudo que vem na Idade Média, e a gente vai começar nosso estudo aproximadamente no ano 800 a.C., e a gente vai aqui até o início do século IV, no ano 312 depois de Cristo. E a gente vai entender por que isso. A Grécia, a sociedade grega, considerava que a arte tinha um papel muito importante, tá? E eles usavam muito a ideia da música, da literatura, da escultura, do teatro e da dança. Era muito comum uma pessoa, por exemplo, que estava precisando de cuidados de saúde, procurar especialistas, o que a gente hoje, né, fala como os médicos e tal, e a pessoa indicar, ó, você vai assistir a peça tal, você vai assistir a tragédia tal, e a pessoa ia e aquelas ideias meio que aliviavam a dor daquela pessoa, então era muito comum isso, a arte tinha uma importância muito, muito, muito grande na sociedade, tá? E o que é que acaba acontecendo? Era um período tão distante da gente e não tinha um sistema muito forte ainda de notação musical. A gente sabe que existia, mas que é bem diferente do sistema de notação musical que a gente tem hoje, tá? E esse sistema não foi capaz de preservar muito mais do que 40 exemplos musicais, fragmentos até de exemplos musicais. E isso aconteceu por quê? Para vocês terem ideia, uma das peças que resta para nós até hoje, que é uma das mais conhecidas, ela foi encontrada numa lápide, é um epitáfio, tá? E o epitáfio de Séquilos, né? E o que é que acontece? Isso sobreviveu por quê? Porque estava escrito numa pedra, estava talhado lá numa pedra. Então a gente tem que lembrar que era um período onde não era muito comum o uso do papel, tem alguns registros que chegam até nós em papiros, né? Mas a gente sabe que não era como é que eu posso dizer assim, um material, né, disponível, acessível a todo mundo e muito menos pessoas que soubessem de fato escrever aquilo ali para registrar. Então a oralidade era a principal forma de transmissão, ensino e aprendizagem de música. Então um ouvia com o outro, aprendia, aí depois ia lá, tocava e aí as coisas iam se passando assim. A mitologia grega considerava que a música tinha origem divina, né? Ela tinha sido criada por deuses e semideuses, como Apolo, Anfião e Orfeu. E eles também consideravam que a música tinha poderes mágicos, como curar doenças, purificar o corpo e o espírito e operar milagres na natureza, tá? E aí aqui na página eu começo a colocar algumas imagens de instrumentos que eram usados. Aqui, por exemplo, é uma flauta que a gente aqui na América do Sul, a gente ouve muito esse tipo de som, né? Os povos andinos usam muito a sonoridade ainda hoje, né, da flauta pan, e isso era usado já na Grécia Antiga, certo? E aqui a gente começa também a perceber. Vamos ver que a gente vai encontrar aqui basicamente também instrumentos de sopro, como a flauta e o aulo, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Instrumentos de corda,
como a lira ou a quítara, a cítara que está aqui, tá? Que eu vou mostrar também já já. Instrumentos de percussão, certo? Tambores e um prato que é chamado de crotalos ou de crótala, que é um pratinho pequenininho que faz assim, tem um som bem característico também, instrumentos de percussão. E também a voz, tá? Então vamos entender aqui, vamos ver. Aqui a gente vai ter links, que vai ter o som desses instrumentos, tá? Eu não vou ficar mostrando aqui, porque você pode vir aqui na página, clicar e ouvir, porque senão vai ficar travando aqui minha imagem toda, vai ser uma confusão. Mas aqui na página você vem. O epitáfio, olha só, eu coloquei apenas uma página dela aqui, para que a gente visse como isso foi encontrado. E aí se pesquisou e chegou à conclusão que isso aqui era música. Olha uma imagem mais próxima dele aqui. E essa página da Wikipedia está bem legal, porque ele mostra aqui como estava escrito e ele coloca também uma transcrição, né, para a nossa notação moderna. Claro, aqui ele coloca um 6x8, né, coloca uma armadura e tudo mais, mas a gente vai ver que essa não era uma preocupação da música da Grécia Antiga. Eles não estavam preocupados com compasso, com armadura, com nada disso, tá? E aqui tem um arranjo. Por que eu digo que isso aqui é um arranjo? Porque você vai ver, se você estiver atento, você vai perceber que no início o músico toca esse tema, que a gente viu a partitura ali agora, e depois ele faz uma adaptação, ele coloca um compasso 3x4, tem uma moça tocando também um tambor, uma coisa assim, e aí a gente vê vamos chamar assim, modernização da peça. Então é um arranjo moderno, onde a gente pode ouvir, e essa melodia especificamente, ela é muito, muito, muito associada à Grécia Antiga. Então se você vai fazer uma prova, é muito provável que, se você tiver uma parte sobre apreciação musical para você identificar músicas dos períodos, é bem provável que o Epitáfio de Séculos seja a peça tocada lá, porque é o exemplo mais forte, tá? Então aqui a gente tem uma cítara, olha que instrumento bonito, olha que bacana. Aqui em cima a gente tem as cravelhas para poder afinar as cordas, esse é um instrumento de corda, e a gente também tem links, e aqui dos instrumentos tem links para você poder assistir no YouTube pessoas tocando esses instrumentos, certo? É sabido que, à medida que eu for passando aqui, eu vou falar mais sobre os outros instrumentos que estão aqui. É sabido que a música era associada a cerimônias religiosas e também que Apolo, o culto a Apolo usava a lira como instrumento, certo? E o culto a Dionísio usava o aulo. O que é o aulo? O aulo é um instrumento de sopro, tá? Que tem um som bem característico também. Atualmente, na orquestra, a gente tem um som de oboé, que lembra um pouco o som do aulo, porque é um instrumento de palheta dupla, tá? Se você clicar aqui, você vai assistir um vídeo no YouTube também para ouvir o som. Então, ó, lira, cítara são instrumentos de corda. Flauta, é claro, é um instrumento de sopro. E o aulo também é um instrumento de sopro, lembra disso, tá? Como instrumento de percussão, a gente vai ter um tambor primitivo mesmo, tá? E o crotalos, que é um pratinho pequenininho que também a gente ouve um som bem característico. Ele é pequeno, então a gente só ouve um plim, plim, uma coisa assim, tá? Na playlist que eu vou mostrar daqui a pouco, a gente vai ver que tem o som dele bem presente. Então aqui, ó, os instrumentos de corda, a lira e a cítara, eram usados no acompanhamento de récitas de poemas épicos, enquanto o aulo e o coro se alternavam durante a récita de tragédias, como em obras de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, tá? Olha aqui a lira, né? Um pouco diferente da cítara. A cítara também, muitas vezes, era tocada com uma palheta, tá? Esses instrumentos também eram tocados em solo e muitos concursos e festivais aconteceram. E o estudo constante para essas ocasiões fez com que muitos músicos desenvolvessem a técnica dos seus instrumentos, se tornando assim músicos virtuosos nesses instrumentos. Agora, o que acontece?
por volta do século IV a.C., alguns filósofos, como Aristóteles, começam a achar que está havendo um desequilíbrio. Tem gente treinando demais a música e deixando de treinar, né, como formação. Lembra que eles pensavam nisso aí como uma formação do caráter e do cidadão, deixando de praticar outras coisas, como a atividade física, como o esporte. Então você tinha uma filosofia no sentido de tornar o homem uma pessoa completa, né? Os seres humanos, pessoas completas. E isso eu vou falar melhor no próximo vídeo, tá? Que eu vou falar sobre a teoria do ethos, tem umas coisas bem interessantes assim. Então, o que é interessante a gente perceber aqui? Que a partir do século IV a.C., começa-se a modificar um pouco as características da música para que ela fique um pouco mais simples, para que ela não tenha aquele virtuosismo todo, tá? Que já tinha existido até então. E esses exemplos mais tardios são justamente esses que a gente consegue hoje resgatar, né, em torno daqueles 40 trechos, fragmentos que eu falei. Então esses do período mais tardio são os que a gente conhece hoje. Olha o Aulo aqui, ó. Na verdade, ele coloca aqui, ó, dois... chamado como pipe também, né? Dois tubos, né? Se a gente vai traduzir, o pipe é o tubo. E aqui ele tem a palheta dupla, né? E aqui ele tem também os orifícios para que ele fique produzindo os sons. O resultado disso normalmente é um som contínuo e um outro som alterando, né? Fazendo muitas notas e tal. E é bem característica, né? A sonoridade é bem característica. Um dos fragmentos que a gente conhece hoje é o de Orestes de Eurípedes, resgatado de um papiro com data do ano 200 a.C. aproximadamente. E na nossa playlist aqui no final você vai poder ouvir ele, tá? E também de Eurípides é conhecido um fragmento de Ifigênia em Áulide e outros exemplos como um hino a Apolo, um outro hino ao Sol, outro hino à musa Calíope e também é conhecido um escólio, que é uma canção de bebida, tá? Então, assim, são músicas que normalmente aconteciam em práticas religiosas e também em práticas sociais, né? Como essa coisa da bebida. Olha aqui, ó, o Crotalus ou Crótala, tá? Que são justamente... Isso aqui é bem pequenininho, tá, gente? Aqui a gente vê uma foto e a gente não tem tanto a dimensão. Aqui, na verdade, o cara vai pegar com os dedos, né? Pegar aqui, ó, com 3 dedos. O outro prato ali também com 3 dedos, ele é basicamente desse tamanho aqui. E ele fica pim, pim, pim. Aqui na playlist a gente vai conseguir ouvir bem o som. E é um instrumento de percussão, tá? Algumas características da música da Grécia Antiga. Ela era essencialmente monofônica, ou seja, a gente tem uma melodia, mas a gente não tem um acompanhamento harmônico nem um contraponto, tá? Às vezes, alguns instrumentos embelezavam a melodia, e isso era chamado de heterofonia. Repara que não é, né? Nem a heterofonia, nem o canto em oitavas era considerado polifonia. Heterofonia não é um termo que a gente escute hoje, né? No cotidiano assim. Normalmente a gente chama monofônico, homofônico, polifônico, né? Mas heterofônico era uma característica lá desse período da Grécia Antiga, onde você tem basicamente ou um instrumento dobrando com a voz, ou um instrumento, como eu falei no caso do Aulo, né? Você tem ali uma nota constante e algumas notas soando uma outra melodia. No caso da lira e da cítara, a gente consegue perceber isso também, né? Algumas vezes uma nota ela fica paradinha ali como um baixo e uma melodia acontecendo ali, tá? Outra característica, ela que também era praticamente improvisada, quase inteiramente improvisada, tá? E sempre associada à palavra, à dança ou a ambas. Era muito comum você ter música, né, nas récitas de tragédias, de poemas épicos, e você ter também
a música associada aos movimentos. Nesses festivais, nesses concursos que eram conhecidos lá na época, era muito comum uma pessoa cantar ou tocar fazendo movimentos também, de forma que a expressão corporal também era muito presente, né? Tivesse muito presente associado à música. A melodia e o ritmo eram associados ao ritmo da poesia, tá? E isso traz pra gente, né, de que a música era desprovida da ideia de compasso, muito embora a gente tenha visto ali no, no Epitáfio de Séculos, quando tem ali a transcrição, ele coloca um 6/8 ali. Mas a preocupação deles não era uma regularidade, né, uma regularidade métrica, vamos dizer assim, não era a preocupação, mas o texto, né? Então eram muitas vezes utilizados modos rítmicos que eram associados a diversos a repetições silábicas do texto. Então, dessa maneira, se construíam elementos musicais que eram repetidos, e aí vem a ideia dos modos rítmicos, tá? E aí o que é que acontece? Apenas um pouco da prática musical, da prática, digamos assim, da música mesmo, chegou de fato à Idade Média. Por quê? Porque o Império Romano, quando invadiu a Grécia, em 168 a.C., proibiu as práticas musicais vigentes para que apenas a música romana fosse praticada. Tá? Essa é uma maneira que os povos invasores têm de mostrar a sua supremacia e acostumar a população à nova cultura. Então, o que é que acontecia? A música não era associada a práticas e rituais religiosos. Pois é, quando chega uma nova cultura com uma nova ideia de religião, o que é que acontece? Ó, isso precisa ser deixado de lado. Isso não acontece mais. E aí começa a haver essa perda. Por quê? Porque não existia muito o registro das músicas, né? E aí é por conta disso que muito que chega na Idade Média, de fato, são tratados sobre música, descrições de música na literatura, pinturas de práticas musicais registradas em vasos e jarros. Mas o som, né, durante praticamente 400 anos, se a gente 350 anos, 450 anos, né, se a gente pensa daqui até chegar ao 312 depois de Cristo, numa sociedade que não tinha o costume de registrar muito as suas músicas e também fazer a música muito de maneira improvisada, então você perde o som. A gente está falando aqui de gerações, a gente está falando de 5 gerações, 6 gerações, talvez até mais, certo? Então se perde o som, mas o que é que chega? Tratados sobre músicas, que eu vou falar sobre isso, né, mais no próximo vídeo, para não ficar o vídeo muito longo, e descrições, né, e pinturas e tudo mais. Olha um tambor aqui, que hoje é o que a gente lembra muito o pandeiro, mas isso aqui é um instrumento que ele é maior, tá? Não é o tamanho exato do pandeiro. Naquele vídeo que eu falo lá do arranjo do Epitáfio de Séculos, a gente vê uma moça tocando um tambor e é bem maior, certo? Do que isso aqui. Esse link aqui é um link muito legal, porque ó, alguns estudos recentes da Universidade de Oxford sugerem como era de fato a música grega antiga. Tá? O que acontece? A gente tem muito estudo e muita suposição. Pressupõe-se que a música antiga era dessa forma. Não existia registro, não tinha como gravar. A forma da notação era diferente, então vai se pesquisar e vai se chegar a uma coisa aproximada. E estudos recentes, né, tem um cara que estuda especificamente esse período, ele fala assim, ó, a música ela tinha essa vivacidade, ela tinha essa coisa da dança, né, da cura, a energia. Então, nesse vídeo aqui, ele sugere, né, algumas performances que ele acredita que realmente era como de fato acontecia lá atrás. É muito bacana esse vídeo, tá? Vale muito a pena gastar um tempinho. Eu coloquei aqui, ative as legendas, porque ele fala em inglês, mas a legenda está em espanhol, então dá pra gente
né, somando o que a gente está ouvindo com o que a gente está lendo, dá para entender bem legal. E aqui eu coloquei uma playlist, certo? Com 3 exemplos de música da Grécia Antiga que de fato são trechos, né, desses 40 fragmentos que eu falei que chegaram até nós. A gente tem 3 aqui, certo? Tocados. E deixei mais 2 aqui para a gente conhecer. Esses 2 últimos aqui são arranjos, são composições modernas, utilizando instrumentos que eram usados na época lá de trás, tá? Então, nessa playlist aqui a gente tem 3 exemplos realmente de músicas da Grécia Antiga e mais 2 aqui que são apenas para a gente saber reconhecer o instrumento. Então aqui, ó, nesse que fala aqui, ó, crótala, tá vendo? Aqui a gente vai ouvir o som do crótala, pim, coisinha. A gente vai ouvir a lira. Esse instrumento aqui também é um instrumento de corda, tá? Vai ter o aulo, ele vai aparecer aqui em algum desses exemplos, e a gente também vai ouvir a quítara aqui em cima, tá? E quando você clica aqui, voltando aqui para a parte dos instrumentos, a gente vai poder ouvir também e assistir alguns vídeos para complementar, tá? O que é que eu recomendo? Eu não vou ficar tocando a música aqui e falando não. O que é que eu recomendo? Que você escute aqui a playlist e que você perceba que como era a sonoridade, tá? É muito particular, é muito peculiar, ok? No próximo vídeo aí sim eu vou falar sobre os filósofos, né? Importantes filósofos. Platão falou muito sobre a música, Pitágoras trouxe conhecimentos que até hoje a gente usa, como a série harmônica, né? Vou falar sobre a teoria do ethos, né? Que eles consideravam realmente que a música era capaz de moldar o caráter do cidadão. Então eles tinham uma máxima assim, ó, deixa eu fazer a música de uma sociedade que a gente não vai se preocupar com a sociedade como um todo. Não vou precisar fazer leis, não vou precisar fazer regras. Com a música a gente já consegue. Olha que curioso, isso ó, a gente está falando de muito tempo atrás, 2.500 anos atrás. Então é muito interessante. Mas esse vai ser o nosso próximo vídeo, beleza? É isso, moçada. Deixa eu voltar aqui para a câmera principal. Esse vídeo aqui da história da música, talvez nem todo mundo tenha muita paciência para assistir, mas é uma coisa que principalmente o pessoal que vai fazer prova, que vai tentar entrar numa universidade, deve fazer esse mini curso aqui. Por quê? Porque vai conseguir perceber esses elementos e muitas vezes as avaliações elas contam com questões como essa, que são justamente tocar músicas e fazer com que você associe um período, associe um compositor. No caso da Grécia Antiga, a gente não tem muito essa ideia ainda do compositor presente, né, de uma forma, essa música é de fulano, como a gente tem depois, essa música é de Bach, Johann Sebastian Bach, essa música é de Beethoven, essa música é de Haydn, de Mozart, de Brahms, de Wagner. Lá atrás não existia muito essa preocupação assim com quem escreveu aquela música. Mais para frente é que isso vai andando. Até na Idade Média isso no início não tem ainda uma relevância muito grande, depois é que passa a ter. Beleza? Então é isso, ó. Vai na playlist, assiste ali os vídeos. No nosso link do Telegram, eu tô mandando sempre áudios, tá? Para que a gente pense. Então no Telegram de ontem eu mandei assim, um pequeno exemplo de um instrumento tocando uma música e perguntei qual é o instrumento utilizado. E aí se você já assistiu essa aula aqui, com certeza você vai responder isso numa boa. O link para você se inscrever no Telegram tá aqui na descrição do vídeo, tá? Da mesma forma que o link para a página principal tá aqui. Por enquanto a gente só tem ali a Grécia Antiga, mas a gente sempre vai atualizar, porque vai ser um mini curso bem bacana, mas claro, dá trabalho, né? Para escrever, pesquisar, criar o site e gravando os vídeos, essas coisas todas. Beleza? Super obrigado, moçada. Um forte abraço. Até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu, vamos nessa.